Olá a todos vocês. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e proponho uma obra autoral chamada do Tratado do Pensamento Poético. Hoje eu gostaria de trazer para vocês as questões da teoria crítica. A crítica das artes como um todo, a crítica literária, os críticos, essa figura tão interessante que são os críticos. Eu ando, confesso a vocês, angustiado com certas formas de propostas em que a gente vive em nossa sociedade pós-moderna, como alguns dizem, mas eu prefiro dizer na nossa sociedade contemporânea, no nosso aqui e agora. A cultura do Netflix, dos documentários, a cultura dos vídeos que estão sendo postados na nossa internet. Isso tem me incomodado de alguma forma, a qual eu chamo da cultura netflixiana. A cultura do Netflix, inegavelmente, é uma cultura que se estendeu e abriu algumas portas, notadamente na informação que ela é mais aberta em tempos atuais. Mas também causa, que para mim me soa uma angústia, causa conhecimentos superficiais. Esses conhecimentos superficiais vêm de uma produção que é típica do nosso tempo. E aí então, dessa angústia pessoal que falo para vocês, eu começo a ler sobre teoria crítica e a figura do crítico, que hoje são mais sinopsistas do que críticos. Eu fico me perguntando o que realmente é a crítica da arte, a teoria crítica, o que é isso, enfim. E me encontro então com um grande autor brasileiro chamado Haroldo de Campos, que foi um dos fundadores, junto com o Décio Pinhatari e outros tantos, foi um dos fundadores da poesia concreta no Brasil. O grande intelectual Haroldo de Campos, que gosto muito inclusive, ele pensou muito sobre a questão da crítica e escreveu alguns ensaios sobre toda essa questão. E aí eu li um livro fantástico, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês. Chama-se Metalinguagem, Haroldo de Campos, que ele escreve alguns ensaios sobre a teoria crítica e ensaios de teoria e de crítica literária. Já no início do livro, ele nos apresenta um filósofo muito interessante, que é pouco conhecido, chamado Max Bense. É um filósofo alemão, que escreveu muito sobre crítica, com o fundo da semiótica. Ele puxa, nessas questões da crítica, nesses ensaios, inclusive, a teoria matemática da informação de Shannon e do Weaver e a cibernética de primeira ordem do Wiener. Então é muito interessante essa questão que o Max Bense, esse filósofo alemão, traz. Tem um livro muito interessante do Max Bense chamado Racionalismo e Sentimento. Ou pode ser traduzido como Racionalismo e Intuição para a nossa língua, onde ele discute toda essa questão sobre se a arte é eminentemente intuitiva ou racional, enfim, todas essas questões que são fantásticas também. Mas voltando para a nossa questão hoje, sobre a teoria crítica e a figura do crítico, que é tão importante na minha visão, até por nós conseguirmos construir questões a serem olhadas com mais qualidade,
A figura do crítico, no meu ponto de vista, é fundamental para a gente conseguir olhar com mais qualidade todas as produções artísticas. Há de se dizer também que existiu uma escola filosófica que se preocupou com isso com grandes filósofos, que foi a escola de Frankfurt. Então, lá nós temos Walter Benjamin, nós temos Theodor Adorno, nós temos Horkheimer, nós temos Habermas. Esse pessoal todo se preocupou com essa questão da crítica, da pontuação da arte e sobre a questão do entretenimento também. Hoje, no meu ponto de vista, a gente está confundindo arte com entretenimento. E o Netflix é um grande ápice dessa questão que tenho observado. Esse ápice do entretenimento que confunde-se com a arte e que nos informa como telespectadores questões tão interessantes para a nossa sociedade, mas que isso não é tudo. Então nós temos toda uma geração netflixiana que está olhando para esse periscópio que é a televisão e esquecendo de ler os clássicos. Esquecendo de ler, por exemplo, que o Black Mirror tem um grande fundo de Isaac Asimov, de E.G. Wells, de Ray Bradbury, desses grandes autores. De que muitos autores que falam sobre a questão do maniqueísmo, do bem e do mal, tem um fundo de Tomás de Aquino e de Agostinho. Me parece que a gente perde esses autores nesse amálgama, ou nessa lava, melhor dizendo, do entretenimento. Fico angustiado, meus amigos, fico angustiado. Bem, vamos então agora passar para essa figura da crítica e do crítico. Vejam que interessante, meus amigos, vejam que interessante a questão que Haroldo de Campos, nesse livro Metalinguagem, Ensaio sobre Crítica e Teoria Crítica, nos traz Ezra Pound, o grande literato Ezra Pound. E o Ezra Pound tem uma especificação sobre crítica, notadamente crítica literária, mas que pode se estender a toda a crítica da arte. Vejam o que eles falam, o que Pound fala, meus amigos. É uma advertência. A excelência de um crítico se mede não por sua argumentação, mas pela qualidade de sua escolha. A qualidade de sua escolha, meus amigos. A qualidade de sua escolha. Tem tudo a ver com o tempo essa questão. Me parece que nós, como já não temos muito tempo, nossa vida é muito curta para a gente conhecer a sedução dessa realidade que é bela e magnífica, nós perdemos tempo com o entretenimento. Claro que o entretenimento ele tem o seu poder e o seu lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o entretenimento não tem esse lugar. Mas que, no meu ponto de vista, nós perdemos tempo de olhar a magnificência desses grandes autores. Então, um crítico, como Pound nos diz, começa não pela força da sua argumentação, mas pela qualidade de suas escolhas. É quase um indicador de um caminho. Bem interessante. Vejamos agora, meus amigos, essa questão que Haroldo de Campos levanta aqui. Daí a função que atribuiu à crítica, dentro de um critério que responde aos imediatos interesses do crítico. O que seria então a crítica? Veja que interessante, meus amigos. A ordenação do conhecimento de modo que a próxima geração possa, o mais rapidamente, encontrar sua parte viva e venha a perder o mínimo
possível de tempo com questões obsoletas. A figura do crítico, que é tão rara hoje como a figura do filósofo na nossa sociedade contemporânea, ela nos incita à construção de um caminho para que as próximas gerações não percam tempo com as propostas e as questões obsoletas, como diz Haroldo de Campos. Haroldo de Campos, então, puxa Max Bense sobre a nova estética. Max Bense escreve, se não me engano, 4 livros, chamado Aesthetics. O livro 1, 2, 3 e 4. Falando sobre essas questões também. E me parece que a figura, então, desse crítico que constrói esse caminho não é um crítico, mas a crítica, como uma qualidade social, como uma qualidade de preparar o caminho sempre visando as novas gerações. Isso é sedutor, no meu ponto de vista. Bom, Haroldo de Campos, então, traz, um segundo momento nesse livro, a categoria da criação com um fundo teórico do Max Bense. E é muito interessante, meus amigos, muito interessante, porque o Max Bense diz o seguinte, vejam só que interessante. Nem sequer no domínio da língua que se fala, para Max Bense realmente não se pode, ao mesmo tempo, reivindicar a arte moderna e proporcionar análises regressivas. Porque a arte moderna é a que menos suporta um atraso da linguagem e do pensamento na sua interpretação e na sua crítica. Da mesma forma, é impossível uma crítica e uma criação, a crítica como criação, veja que interessante, meus amigos, ser regressiva. A criação só pode ser progressiva, uma vez que a inovação pertence à sua essência. Ou seja, Max Bense nos dá aí o perfume da crítica, quando ele diz que a criação só pode ser progressiva, ou seja, evolutiva, nos tempos atuais, uma vez que a inovação pertence à sua essência. Ou seja, é preciso que a vanguarda, já diz a palavra vanguarda, inove, crie essa coisa da criação. Mas para isso, meus amigos, nós precisamos saber das coisas que já foram criadas. E aí a gente entra numa discussão da educação. Porque, como nós não temos tempo mais, e o pouco tempo que nós temos, nós investimos na cultura netflixiana, nessa cultura das séries e dos documentários, o que é interessante também, mas nós, como não temos mais esse tempo de ler esses clássicos, nós achamos que isso é novo. Ou seja, a essência da inovação que Haroldo de Campos traz na pele de Max Bense é inexistente. Porque a geração olha e vê, olha que interessante o Black Mirror. Não deixa de ser interessante, mas isso foi escrito por Isaac Asimov, foi escrito por H.G. Wells, por Arthur Clarke, por Ray Bradbury, já foi escrito. Ou seja, a essência da inovação é praticamente inexistente, porque como há uma geração que não leu esses grandes autores, eles acham que o documentarista ou o diretor da série é um grande gênio que está revelando coisas, e isso já foi escrito. O que torna um problema de educação. A angústia logo nos revela questões interessantes. Bom, meus amigos, eu entendo que a figura do crítico é tão necessária em tempos atuais, mas não o crítico para destruição da obra, mas o crítico, como diz aqui Ezra Pound, que não está na eficiência da sua argumentação, e sim na qualidade das suas escolhas, e como Haroldo de Campos nos mostra aqui que a crítica devia ser a ordenação do conhecimento, de modo que a próxima geração, o mais rapidamente, possa
e venha a perder o mínimo possível de tempo com questões obsoletas. Ou seja, a figura do crítico não é a figura de uma pessoa, e sim de um estado da crítica, e não desses sinopsistas que existem falando à torta direita na internet. Questões fantásticas, meus amigos, questões magníficas. Eu fico por aqui nesse vídeo sobre teoria da crítica e da figura do crítico e a necessidade da figura do crítico no ponto onde eu coloquei. E deixo para vocês, então, essa magnificência e essa possibilidade de construir este conhecimento. Desejo a todos vocês paz e sempre poetizem onde estiverem. Um beijo e um abraço a todos vocês.